Então eu falei sobre os treinos, sobre a alimentação, as medidas. Oi gente, tudo bem? Alguns dias atrás eu fiz um vídeo que já está aqui no canal, onde eu falo sobre usar o GPT para eu poder fazer a minha dieta, que foi o que eu usei da última vez. Lá eu falo que eu já tentei vários tipos de dieta e que há alguns anos atrás eu venho mais engordando do que emagrecendo, né? Então, recapitulando para quem não viu esse vídeo, inclusive vejam, eu engordei 26 quilos nos últimos 5, 6 anos. E assim, às vezes emagrecia, aí depois voltava, emagrecia, mas assim, resumidamente, sempre foi por questões emocionais, sabe? Eu sempre comi por conta de emoções mesmo. Eu lembro que uma terapeuta uma vez falou pra mim que eu engolia minhas emoções. E é basicamente isso, é literalmente isso. Mas hoje eu quero falar para vocês de como que eu usei o GPT. E o GPT pode ser uma ferramenta para você poder usar também, né? Eu acho que não dá para dispensar um bom nutricionista, você ter o básico. No meu caso, como isso já fazem alguns anos, eu já havia passado com nutricionista, eu só precisava seguir o que ela já tinha ensinado, o que eu já tinha aprendido, para que eu conseguisse ter resultado. Então, eu já tinha um acompanhamento. Eu usei o GPT para me incentivar e para me ajudar. Eu comecei a registrar as minhas alimentações. Então, vamos começar. A gente usa hoje o GPT para tudo, né? Então, para trabalho, psicólogo, ele é nosso psicólogo. Brincadeira, não usem como psicólogo. Foi só uma piada, uma ironia. Então, a gente usa para tudo. O ideal é que você crie um projeto dentro do GPT. Criando esse projeto, você vai separar algumas conversas diferentes, que vão ser tópicos diferentes, que você vai acompanhar a sua dieta, seus progressos e tudo mais. Então, primeiro, a gente vai fazer o acompanhamento das alimentações. No meu caso, eu não queria um número preciso, eu já estava há algum tempo fazendo totalmente errado. Eu queria que o GPT fosse me mostrando para que eu tivesse uma calculadora ali ambulante e soubesse o saldo do dia. Se eu estava fazendo uma dieta de 2.000 calorias, eu queria que o GPT me falasse no final do dia, durante o dia, o quanto eu estava de caloria para me ajudar a escolher minhas alimentações e para eu saber o quanto eu já tinha comido, se eu podia comer alguma besteirinha e tudo mais. Calhou que estava bem numa época que eu tinha feito um propósito e estava sem açúcar. Então estava mais fácil também eu bater as minhas metas, porque como eu não podia comer açúcar, as minhas alimentações então iam ficar com calorias mais baixas. Então eu foquei muito nisso e também pedia para ele calcular as proteínas. Então eu entendi quanto eu precisava de proteína diariamente. Acho que o nutricionista vai conseguir te ajudar com isso também. Ele vai te falar quanto você precisa de proteína por dia. Então, sabendo quanto eu podia comer de calorias e o ideal de proteínas por dia, porque eu também estava fazendo academia e tudo mais, você vai pedir para o GPT ir calculando para você ter uma noção se você bateu ou não a sua meta. Então, esse é um ponto. Café da manhã. Eu começava o café da manhã já colocando a data. Então, porque o GPT também ele falha, tá, gente? Então, eu tive algumas falhas, aí você vai precisar ficar dando as coordenadas e falando, isso daqui tá errado, ajusta isso, ajusta aquilo, enfim. Então, café da manhã, comi um ovo mexido, eu fiz esse ovo mexido com uma colher de manteiga, uma pitada de sal. Eu tomei uma xícara de café com leite. Tinha um total de tantas ml de leite. Você vai colocar todo esse detalhe. Aí ele vai estimar para você vai pedir para ele estimar quanto que tem de calorias e proteínas. E aí, o que eu também fiz? Falei, a minha meta é esse total de calorias e proteínas diárias. Eu preciso que você vá fazendo a conta e me falando quanto resta. Ele ia subtraindo, entendeu? Então, se eu tinha 2.000 calorias,
e eu tinha gastado 300 calorias na primeira alimentação, aí ele me falava, ó, você ainda tem 700 calorias para o resto do dia. Fazia a minha próxima escolha, a escolha do meu almoço, e assim sucessivamente. Para tudo que eu comia, eu falava para o GPT. Quando você come alguma coisa industrializada, então, por exemplo, eu tomei um Iopro, peguei uma barrinha, você consegue tirar a foto daquela tabela nutricional, manda para o GPT, aí você fala, ai, comi um, comi dois. Aí ele faz a conta e vai entrando nesse cálculo. Agora, as comidas que você mesmo vai fazer, você precisa pedir para que dá todos os detalhes para que ele calcule. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fiz carne de panela. Então, enquanto eu estava cozinhando a carne de panela para minha família, dentro desse projeto eu abri uma conversa onde eu coloquei carne de panela. E aí tudo que eu coloquei, desde do alho, cebola, sal, cenoura, tudo que eu coloquei dentro. escrevi o que eu coloquei na carne, e aí eu pedi para ele me falar a cada 100 gramas quanto mais ou menos tinha de caloria. É uma estimativa. Até porque, por exemplo, no meu exemplo tem cenoura, tem batata, então pode ser que uma porção tenha mais batata do que carne, enfim. Mas para mim estava funcionando do que era ter algo próximo do que eu ir na cabeça e fazendo de qualquer forma, sabe? Então esse era um tópico que já me ajudava em relação à alimentação. Treinos. Eu cheguei a comentar pra vocês que eu não gosto muito de musculação, né? Na verdade, eu não gosto de treinar. Eu queria só ficar em casa, deitadinha, assistindo e perdendo calorias. Como isso não funciona? Quando eu vou fazer musculação, eu comentei também que eu não gosto de fazer musculação. Eu gosto mais de. Talvez, não sei se é porque eu aprendi, mas eu acho que eu gosto mais de exercícios de perna, bumbum. Eu também não sei se é todas as mulheres que são assim também. Por exemplo, eu tenho amiga que gosta mais de costas, então eu acho que deve ser muito relativo. Mas eu tenho essa preferência. Então eu chegava lá, porque o meu primeiro passo era assim: eu tenho que fazer. Independente do que eu faço, eu tenho que fazer alguma coisa. Então já tinha uns exercícios meio que eu gostava, que eram esses de perna, bumbum, coxa. Eu chegava lá, tirava foto do equipamento, colocava a carga que eu coloquei e as repetições que eu fiz e colocava no GPT. Aí ele também me dava, isso daí em outra conversa, você coloca treinos. Aí ele faz a somatória de quantas calorias você perdeu naquele. Aí você pede para ele estimar. Aí ele vai estimar quantas calorias você perdeu. É preciso? Não sei se é preciso, gente, é o GPT. Para mim funcionou, eu não tinha necessidade de ter algo exato. Era mais uma vez para me dar um norte e para eu ter algum tipo de incentivo no que eu já estava fazendo, sabe? Nas primeiras semanas na primeira semana eu fui fazendo assim. Na segunda semana já tinha um treino, porque em algum momento eu já passei com um profissional, então eu já sabia mais ou menos o que eu deveria fazer. É muito parecido com a história da nutricionista. Exatamente isso. Em algum momento passei com a nutricionista, ela já tinha me dado o que eu tinha que fazer, eu só não estava seguindo. Em algum momento também já tinha passado com um profissional que já havia me passado os exercícios, eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu só tinha que executar. Então, a partir da segunda semana, eu já comecei a executar isso. Meu esposo também entende, então me ajudou bastante aí nessa caminhada, tá bom? Depois que eu terminava aquele treino, que eu fiz todos os exercícios, eu tô chamando de treino no dia. Fui lá malhar, fiz o que eu queria fazer, terminei aquele treino. Eu pedia pro GPT estimar quantas calorias no total naquele dia eu tinha perdido. Aí ele estimava. Então eu acho que isso ajuda bastante para motivar, né? Porque no começo a gente não vai tendo resultados. Então isso ajuda bastante, assim, para a gente ter uma noção de que você fez, o que você fez, quais os resultados você tem e tal. Uma outra dica que também dá para utilizar e é gratuito, se eu não me engano, é Google Fit. É um aplicativo do Google. Gente, é muito legal. Lá eu também uso bastante, ainda mais quando eu faço aeróbico. Eu lembro que eu colocava, né, quando eu fazia aeróbico, eu colocava pelo meu celular e pelo Google Fit. Quando eu terminava o treino, eu tirava print do Google Fit
e a tela do aplicativo do meu eu falei celular, perdão, do meu relógio. Então o meu relógio ele fica monitorando o treino, né? Colocava para monitorar, tinha um cálculo de calorias e ligava o Google Fit também junto. Com isso, eu tinha uma noção de quantas calorias eu tinha perdido. Colocava no GPT e pedia para o GPT estimar. Porque o Google Fit e o relógio dão cálculos um pouco diferentes. Então eu pedia para o GPT para ele estimar. Então ele colocava ali uma média dos dois. Então nem para mais nem para menos, uma média. E aí eu saía feliz da vida. Uma outra coisa que eu programei o GPT, que eu também gostei muito, foi, por exemplo, hoje eu pelo menos penso que exercício, além da questão estética, principalmente musculação, eu penso em fazer e eu quero fazer por conta do futuro, né? Da velhice e tudo mais. Ele me falava assim: esse exercício na velhice vai te ajudar na mobilidade, esse exercício na sua velhice vai te ajudar. Enfim, então isso me motivava, porque era legal eu saber que eu estava cuidando, além ali da parte estética, e que eu sei que todo mundo quer, e que conta e tudo mais, mas não era só isso. Para o futuro, pensando em futuro, em longo prazo, estava contribuindo bastante, assim, para minha velhice. Então eu pensava nisso. Ai, uma senhora, né, gente? Eu penso nessas coisas, tá? Então esse é um ponto. Então eu falei sobre os treinos, sobre a alimentação. As medidas. Medidas. Eu toda semana fazia as medidas assim, bem certinho. Teve semana, eu geralmente me media no sábado. Tiveram algumas semanas que, sei lá, calhou que teve alguma coisa e tal, e sei lá, me medi na segunda. Aí tudo bem, então passou 2 dias e eu me media. Mas pra mim já era bem ruim, porque aí a semana já começava meio torta, porque já tinha passado 2 dias. Mas para mim impactava um pouco, eu não gostava muito, não. Mas, assim, você se medindo semanalmente, você também vai tendo uma evolução. Ainda mais quando a gente faz musculação, muitas vezes você não vai ter mais o resultado na balança, ainda mais se você estiver ganhando massa magra, né? Então, é bem. Eu quero usar uma palavra, mas agora ela me fugiu, mas assim, ela estimula, você fica mais feliz, assim, que você vai ter um número, pelo menos, para você poder acompanhar, já que você não está tendo resultado na balança, você vai ter o resultado nas suas medidas. Medida, gente, ela vai influenciar aqui para as mulheres, né? Então, quando estiver próximo de descer, de você ficar menstruada, as medidas vão influenciar bastante. O peso também oscila. Então, tudo sobre isso eu pesquisei muito e fiquei lendo muito no próprio GPT. Então, sei lá, teve uma semana que eu não diminui muitas medidas, teve uma semana que eu até aumentei. Eu fiz tudo certinho, foi muito triste. Foi muito triste. Eu fiz tudo certinho e não diminuiu as minhas medidas e o peso também não. Então, eu falei no GPT lá em um desabafo, poxa, foi muito triste essa semana, não tive nenhum resultado, deu vontade de desistir, mas eu já desisti tantas vezes, abri meu coração. E aí eu entendi mais sobre isso, né? Como influencia, o que influencia. Uma coisa que eu li sobre e que depois faz muita diferença, realmente, eu vi esse resultado, é que depois que passa essa fase de menstruação e tudo mais, esse resultado vem. Então vai ter uma semana que do nada você vai perder mais quilos e você vai perder mais medidas, que é o que foi a retenção que você teve por essas questões hormonais, assim. Então é bem legal. É bem aquela história que é clichê, né? Que o pessoal fala, mas é de você acreditar mesmo no processo, tá? E ai, gente, tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Uma outra meta que eu fui colocando foi assim. Dentro do GPT, eu criei uma tabela. E aí, nessa tabela, eu coloquei assim, ó. Se hoje eu estou, no caso, eu tava com 105 quilos. Se hoje eu estou com 105 quilos,
pesando 105 quilos, usando o número 46, que era esse que eu tava usando. Oi, gente. Olha eu aparecendo aqui pra vocês. Vou interromper esse vídeo porque enquanto eu editava, eu vi que essa parte da tabela em específico tinha ficado muito confuso. Ela é uma tabela que ela motiva muito, ela ajuda bastante, mas eu vi que tava meio complexo ali eu explicando. Então eu acho que é mais fácil mostrar a tabela para vocês. E aí, enquanto eu editava, eu também entrei no GPT e pedi para ele criar um prompt. Então eu falei, GPT, se eu fosse indicar, falar para uma amiga fazer essa mesma tabela, qual seria o prompt para que ela tivesse a mesma tabela? Então, caso vocês queiram, aí vai ser um presente para vocês. Eu vou colocar em algum lugar. Não sei se eu vou colocar durante o vídeo, se eu vou colocar na descrição, mas em algum lugar eu vou colocar para que vocês possam ter também a tabela, tá bom? É isso. Essas ferramentas, assim, para medir, para falar sobre a medida da roupa que eu poderia usar, sobre, enfim. Eu usei essas questões, mas você pode encontrar as suas também, as suas motivações. Eu tô te dando aqui uma ideia do que eu fiz e como eu usei o GPT ao meu favor, mas você pode encontrar quais são as suas motivações e como você pode usar essa ferramenta a seu favor. Inclusive, eu vou gostar de saber também como que vocês usaram, se vocês usaram de forma diferente, quais foram as motivações que vocês colocaram. Eu pretendo agora voltar a utilizá-lo para isso, porque eu parei, né? Eu falei para vocês que eu parei de fazer dieta em dezembro e tudo mais. Não dieta, porque eu não quero mais fazer dieta, mas assim, eu parei de ficar atenta em relação à alimentação e tudo mais, exagerei nos doces, nas festas de final de ano, normal, né? Quem nunca? E não fiz nenhum exercício. Nossa, mas não fiz nada. E agora eu vou voltar. Gente, eu vou voltar, eu não voltei ainda. Eu tô colocando a casa em ordem e aí eu tô. É até uma questão, porque tem vários passos, né? Não é só você fazer dieta, você precisa se organizar para que você coma bem. Então, assim, quando a gente tem uma rotina corrida, quando você trabalha fora, filho, casa, trabalho, cara, é tanta coisa que a gente tem que se preocupar. Então, organizar as minhas coisas para que eu consiga voltar a organizar a minha alimentação. Mas eu quis compartilhar aqui com vocês como que o GPT me ajudou e a forma que eu usei essa ferramenta, né? Que foi muito legal. Se vocês tiverem outras motivações, tiverem outras ideias, por favor, compartilhem comigo, me mostra, me fala aqui, né? O que vocês fizeram, como que vocês utilizaram. Eu vou gostar de aprender mais, ter ideias. Quem sabe vocês também não me dão insights de outras motivações que eu posso. Eu acho que a gente pode se unir para uma ajudar a outra. E aí a gente vai se ajudando para a gente poder alcançar esse resultado juntas, né? É isso. Obrigada, beijo.